Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. E hoje, juntamente, certo, com a nossa professora intérprete de Libras, a professora Joyce Moura, e com Ronaldo também, o captador aqui do Sonho da Imagem, do Educa PE, vamos dar uma aula de português, cujo tema é, como está na tela, escolhas lexicais. É isso aí, professora Joyce. Escolhas lexicais. Vamos hoje trabalhar sobre isso. Você pode me perguntar o que são escolhas lexicais? Quando nós falamos ou nós escrevemos, nós fazemos o quê? Escolhemos as palavras, o léxico, certo? Então, as palavras daquele texto. Lembrar para vocês, por exemplo, verdade, aliás, verdade, mentira, mentira não é uma inverdade, belo não é bonito, ou seja, você vai utilizar de acordo com o contexto da situação. Quando eu digo assim, tal questão é uma mentira, tal questão é uma inverdade, bonito, belo. Então são as escolhas lexicais que nós fazemos. Então vamos conhecer, vamos mergulhar nesse universo das escolhas lexicais. Mas para isso trago um pensamento. Vamos lá, vamos ler, acompanhe comigo na tela. Olha aqui, o mundo funciona assim. Fale ou eles falarão em seu lugar. Enfrente o seu medo de falar em público. Evitá-lo pode reforçar ainda mais. Sinta o medo, mas fale de qualquer maneira. Quanto mais você falar em público, mais será capaz de acalmar sua voz interna no que diz: eu não posso fazer isso. Então, vamos lá. Esse texto, essa reflexão está justamente falando sobre o quê? A questão de enfrentar o medo de falar em público. Muitas vezes temos tanto medo de falar em público que às vezes utilizamos certas escolhas lexicais que não dão certo. Então, voltando àquilo que eu falei a vocês, escolha lexical. Lembrar, como eu falei, quando eu digo assim, isso é uma verdade, isso é uma mentira e isso é uma inverdade. Mentira tem uma ideia, inverdade tem uma outra ideia. Então, é importante lembrar isso, as escolhas lexicais. E vamos lá aqui. Algo também eu gostaria de salientar que muitas vezes nós conhecemos uma pessoa, reconhecemos uma pessoa pelas escolhas lexicais, uma palavra que ela diz muito. Aí quando ela liga para a gente, ela sem dizer o nome, ela diz uma palavra tipo assim, tipo assim. Aí você já sabe, se falou tipo assim, é fulano de tal. Aí você diz fulano, aí a pessoa diz, como é que você sabe? São as escolhas lexicais. Então, na tela, trago para vocês o seguinte comentário: seleção lexical. Acompanhe comigo a leitura. Corresponde à escolha segundo determinados critérios. Lembrem que eu falei mentira e inverdade. A mentira dá uma ideia de mau caráter. E a inverdade vai dar uma ideia de quê? De erro. Então, quando eu digo Maria mentiu, é como se eu dissesse Maria usou de mau caráter. Maria disse uma inverdade, ela errou. Então, mentira e inverdade dão ideias diferentes. Então, a escolha lexical, certo? A verdade. Então, é importante tomar cuidado com isso. Então, voltando aqui à leitura, eu tenho o seguinte: dentro da escolha lexical, nós obedecemos basicamente 4 critérios: precisão do conceito, olha aí a ideia, aquilo, mentira, verdade, o valor social dessa palavra. Mais uma vez, volto para a mentira e em verdade, essas duas palavras. A sonoridade e também a palavra tem que ser compreensível. Não adianta você utilizar uma palavra difícil em que muitas pessoas não vão entender. Então é isso aqui. Escolha lexical é a escolha que nós fazemos para organizar o nosso texto. O cuidado com as palavras, o cuidado em empregá-las, o sentido de que cada uma perpassa. E lembrar que temos que falar com concisão e objetividade e clareza, é claro. E vamos caminhando. Mas o que é o léxico? Acompanhe comigo. Léxico é um conjunto de palavras existentes em um determinado idioma que as pessoas têm à disposição para expressar-se oralmente ou por textos escritos.
em seu contexto. Lembrem-se que léxicos são palavras. Bonito, eu tenho bonito, lindo, maravilhoso, mas essas palavras eu tenho que utilizá-las mediante um contexto. Lembrar o bonito, o lindo, o perfeito. Quando a gente quer dizer que algo é bem organizado, bem estruturado, harmônico, lembrar que lindo é uma ideia, bonito é outro, perfeito é outra, certo? A mentira, em verdade, entre tantos exemplos, podemos usar muitas vezes quando a gente não quer ser impactante, certo? O eufemismo, que é um abrandamento, certo? Abrandamento. Quando eu digo assim, Maria partiu desta para melhor, eu estou abrandando a frase para não dar aquela ideia tão pesada. Então é importante lembrar as escolhas lexicais. Vamos ver aqui. Mas se eu falo em escolha lexical, eu falo estilística. Mas o que é estilística? Estilística é o ramo da linguística, ou seja, dos estudos que vêm a língua, estudam a língua, que estuda as variações da língua e sua utilização, incluindo o uso estético da linguagem. Eita, mas o que é esse uso estético? É poético, é a ficção, a metáfora, lembrar as figuras de linguagem. Que tal você, estudante, certo? Pesquisar e para entregar ao seu professor as figuras de linguagem, figuras de pensamento, de sonoridade, certo? Então, até agora, o que é que nós estamos aqui hoje nos propondo? A ensinar a escolha lexical, a palavra, dentro de um contexto. Eu posso ter várias palavras sinônimas, só que cada uma vai passar, transmitir ideias diferentes. Olhem isso aqui. Vamos ver a questão da estilística com a sonoridade. Olhem só essa tirinha. Veja só, nessa tirinha aqui, o que é que nós temos? Veja só, a personagem aí diz: olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Aí, tchoc. Olhem só a onomatopeia, essa imitação do som. Aí, um príncipe, bah, pensei que fosse se transformar, certo, em pipoqueiro, padeiro. Então, veja só, aqui nós temos, pelo conhecimento de mundo que nós temos, é Magali, certo? E Magali, ela é o quê? Ela tem muita fome, ela gosta de comer, então transformou-se em príncipe, mas ela queria um pipoqueiro, um padeiro, mas justamente, voltando mais uma vez aqui ao texto, o que chama a atenção é justamente a onomatopeia. O que é onomatopeia? É justamente o segundo quadrinho que está imitando o som da transformação. Isso é um estilo, isso dá um impacto ao texto. Então, isso é estilística. E lembrar que dentro da questão da estilística, temos que cuidar do quê? Da relação entre a estilística e os tipos textuais, que são narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo, os gêneros textuais. E lembrar para vocês que quando a gente falar estilo, tipo, os gêneros, certo? Aí são os tipos, os gêneros textuais. E lembrar o estilo. E lembrar que a estilística ela é muito associada aos textos, aos gêneros que circundam a literatura, o mundo literário. Olha aí na tela os recursos gráficos. Lembrar, muitas vezes, vocês sabem muito bem a questão da voz, as expressões faciais, os gestos comunicam. Vamos ver aqui, a nossa professora aqui, a intérprete, certo, de Libras aqui, a professora Joyce, vai mostrar. Professora, por favor, como é que seria, professora? Alegria, tristeza, ansiedade, felicidade, cansaço. Vejam só, olha aí, os gestos comunicam. Então, justamente é isso aqui. Olha só essa relação interativa. Muito obrigado, professora. Então, nós temos aqui o quê? O gráfico, os gestos comunicam. Quando nós falamos em público, às vezes, professora, é como tenso. Como seria? Ansiedade, mais uma vez. Veja só, então tudo isso comunica. E também, no segundo ponto, eu tenho o seguinte: muitas vezes, na escrita, o negrito, o itálico, as letras trêmulas, certo? Elas também comunicam uma ideia. Então, isso aí são os recursos gráficos, a estilística. Então, seria o seguinte: a estilística
vai ser justamente essa parte dos estudos da linguagem, que é muito atrelada a quê? A intencionalidade, a literatura, a própria repetição. Muitas vezes a gente repete uma palavra, uma campanha publicitária para reforçar aquela ideia. Então vamos adiante. Olha aí as aspas. Quando a gente utiliza aspas, o que é que nós queremos? Nós queremos enfatizar, nós queremos marcar a fala de alguém, certo? Veja que embaixo nós temos se a média de consumo global. Veja só que há um pronunciamento, há um texto de alguém. Então, aspas. O uso das aspas é para enfatizar ou marcar a fala de alguém. Então, lembrando aqui, certo? Olhem aí nesse caso, eu trago para vocês esse exemplo. Vamos lá aqui, no B. Olha o primeiro exemplo. Aí diz assim: meu salário é maravilhoso. É mal dá para pagar as contas. Mas por que a pessoa utilizou o maravilhoso entre aspas? Utilizou o maravilhoso entre aspas para marcar uma ironia. Acabou de chegar aqui agora o Jonathan da transmissão, que foi ele justamente que deu esse exemplo. Obrigado, Jonathan. Certo? Então, lembrar também, eu uso aspas para marcar uma gíria, uma ironia. Olha a intencionalidade do texto, a intenção e a estilística, certo? Então, também lembrar vocês as aspas dentro do estilo, nós a utilizamos para quê? Enfatizar, marcar a fala de alguém, a ironia, certo? Gravem bem isso. E olha aqui na tela, como eu trouxe para vocês, olha aí, as aspas e itálico. O negrito também. Por exemplo, o terceiro exemplo que nós temos aqui é a notícia foi dada pelo Jornal Nacional. Um exemplo, olha só, ele está em negrito. Mas por que ele está em negrito? Em destaque, certo? Então lembrar, se eu uso o itálico, se eu uso as aspas, se eu uso, no caso, as letras trêmulas, tudo isso transmite uma ideia, permite interpretar uma ideia. O parênteses, quando é que nós utilizamos o parênteses? Para dar uma explicação, certo? Uma explicação, uma retificação. Então, aqui o parênteses. Então, lembrar bem disso, certo? E também, para aqueles que gostam de teatro, no parênteses nós utilizamos nas rubricas. Mas o que seriam as rubricas? O texto teatral, para que vocês conhecem justamente, é aquele texto que vai ter indicações de gestos e de atuação dos atores. Por exemplo, como nós temos aqui mais uma vez, olhem só, exemplo, aí, Roberto, onde você estava? O personagem Roberto fala, Maria diz, estava te esperando há horas. Aí, entre parênteses, tem os dois se abraçam. Eles não vão falar os dois se abraçam, eles vão se abraçar. Bem, nesse caso aqui, nós temos uma rubrica que é uma indicação de gesto de atuação. Para os nossos estudantes que gostam de teatro, conhecem bem isso aqui? Então vamos lá aqui, os travessões. Como é que a gente usa um travessão? Para marcar também a fala das personagens, como há no texto aí, veja, bom dia, minha benta, bom dia, meu filho, certo? Vai precisar de mim? Sim, aí, preciso sempre, toda hora. Veja que os travessões estão marcando a indicação de fala. Então é muito interessante observar essa relação da pontuação e a estilística, certo? E lembrar também nós temos na tela, prestem bem atenção, o travessão também serve para isolar frases e expressões, substituindo, neste caso, as vírgulas, como no exemplo abaixo, retirado de um texto. Vejam só, em 2025, cerca de 3 bilhões de pessoas, olha aí o travessão, mais da metade da população mundial sofrerão com a escassez de água. Nessa tela, você vê mais da metade da população mundial. Usamos o travessão. Então, olhando agora bem fixamente, você poderia ver as regras, ver a relação da pontuação, os sinais de pontuação e a intencionalidade. Mas o que seria a intencionalidade? A intencionalidade é justamente aquilo que você quer perpassar, quer transmitir, os recursos que a língua oferece, os recursos gráficos, e lembrar que a própria fala no discurso oral, você pode aumentar o seu tom de voz, baixar o seu tom de voz,
certo? Falar de forma sequenciada, para gol. Então, tudo isso transmite uma ideia, certo? Tudo isso é a intencionalidade. Olhem aí outro ponto, caixa alta. Quando falamos ou escrevemos, aliás, quando escrevemos em caixa alta, queremos destacar, lembrar que muitas vezes no mundo da internet a caixa alta é como se estivesse gritando com a pessoa. Então tome cuidado, lembrar sempre que mesmo um discurso oral, escrito, temos que tomar cuidado, porque a intencionalidade para não ferir o outro, essa preocupação. Olha aí o mundo da poesia, olhem aí a disposição das palavras. Olha aí, nesse renascer, renascimento, renascer. Veja que as palavras estão dispostas aí na forma de um sol, aquilo que renasce, justamente faz parte. Esse tipo de poesia, como o Ronaldo está bem lembrando aí, Ronaldo, é a poesia concreta que mexe com esse artifício. Então, olha aí, renascer, renascer, voltar a nascer. Olha a disposição das palavras. A disposição comunica. E aqui trago para vocês os balões, para vocês que gostam, que estão sempre aí lendo na internet, gibis, etc. Olha aí a ideia. Veja só, cada balão desse, a fala do pensamento, do grito, do cochicho, do amor, da ideia. Cada um está transmitindo uma ideia. Não há necessidade de dizer, o personagem está pensando, porque o balão já comunica essa ideia. Viram? Então é isso aqui. E aqui eu trago para vocês uma atividade. Vamos fazer juntos? Agora aqui, acompanhando a atividade. É um poema concreto, é um poema. Lembrar que poema é o texto em versos. Vejam só, epitáfio para um banqueiro. Negócio, ego, ócio, cio, ó. Epitáfio, placa de túmulo, não é? Negócio, dinheiro, ego, o eu, ócio, parado, cio, vontade, a vontade de ir, e o quase nada. Aí veja só, nessa atividade, reflita sobre o texto, explique qual a importância da organização da estrutura do texto para a construção do sentido. Veremos. Que relação as palavras utilizadas no texto têm umas com as outras? O que é um epitáfio? Então, vamos voltar ao texto agora, vamos ver, certo? Olha aí o texto, mais uma vez, epitáfio para um banqueiro. A disposição, vejam que as palavras estão diminuindo de negócio até ó. É como se eu dissesse assim, certo? O negócio desse banqueiro está diminuindo. Então, a parte visual está comunicando. Aí você pode me dizer, professor, mas qual o recurso que faz esse texto ser poético? Veja só a repetição das vogais. Isso tem um nome. Assonância. Negócio, ego, ócio, ócio. Veja que as palavras há uma repetição do som. Então, o negócio vai lembrar o mundo financeiro, o ego, o eu, o ócio, ociosidade, não fazer nada, o cio, aquela gana, a vontade, e o ó. Então, lembrar aqui que no estudo de hoje, essa relação que nós temos é a escolha lexical, certo? A intencionalidade. Lembrar que essas palavras não foram colocadas aleatoriamente. É um texto que pertence a um mundo literário, a um mundo da metáfora, e é um texto que tem uma denúncia social. Então vamos lá aqui fazer nossa síntese final. Na nossa aula nós vimos os recursos estilísticos, as escolhas da palavra. Comecei citando a diferença entre mentira e inverdade, certo? Saber que mentira e inverdade, as duas estão falando sobre que algo não é verdadeiro, mas a mentira carrega uma ideia de mau caráter, a inverdade de um erro. Então, observar a escolha lexical, observar o público a quem você está falando, a intencionalidade, a pontuação e o sentido. Se eu digo assim, a minha vida é assim, muito sofrimento, aí boto reticências,
É como se eu estivesse prolongando aquilo. Então, lembrar que a pontuação e a intencionalidade. E lembrar, certo, que a estilística é justamente esse ponto da gramática que vê isso, essa relação entre a linguagem, certo, e a intencionalidade poética, artística. Agradeço à professora Joyce, muito obrigado, professora Joyce, Moura, a Ronaldo, forte abraço e fiquem conosco.